Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, hoje com Ernesto Lauer. Tudo bem, Lauer? Tudo bem. Nossos radionautas, uma cordial bom dia, satisfação de estar aqui novamente, para nós discutirmos, os assuntos que foram, são e serão notícia, e não são poucos, Adriano? Não são poucas, não. Olha aqui, uma matéria no portal JP News. Ex-prefeito Paulo Azeredo se diz triste com retirada da ciclovia. Temos uma foto dele aqui, e ele que acompanhou de perto aí a construção da ciclovia, que por determinação judicial na segunda-feira começou a ser demolida, né, Laura? Adriano, veja como são as coisas, Meu pai dizia assim como são os homens, são as criaturas, Veja, quando o Paulo Azeredo assumiu a prefeitura, várias das obras que tinham sido iniciadas ou projetadas na administração anterior sofreram solução de continuidade, justamente porque o Paulo entendeu que ou eram muito caras, estavam projetadas e a sua execução custaria muito aos cofres públicos, poderia ser feito com valores menores, mas várias coisas sofreram solução de continuidade. Agora, no caso, aqui vertente, mas veja, eu quero dizer, o que é isto? É a vontade do novo administrador, certo? Então, a população pode não ter entendido, como eu não entendi, porque pararam com a obra da reforma da biblioteca, que estava licitada, contrato assinado, tudo, e eu entendo até hoje que a prefeitura não poderia ter, a administração, Paulo Azeredo, não poderia ter desfeito o contrato, só poderia tê-lo feito através de uma ação judicial, tê-lo denunciado, mas no caso aqui a denúncia foi feita, a empreiteira não questionou, se tivesse questionado teria ganho, mas tudo bem. Mas eu quero deixar bem claro, é a vontade do administrador. Agora, na questão da ciclofaixa, nós temos um novo administrador e a vontade dele não é a mesma do Paulo. Então, realmente, pode dizer, eu fiquei triste, essa ciclofaixa custou o mandato ao Paulo, mas é uma vontade atual, é uma vontade da nova administração, e ela era contra a ciclofaixa. Então, está se cumprindo aquilo que o próprio poder, tu estares investido no exercício do poder, te possibilita fazer isso. E o prefeito considerou essa obra, o atual prefeito Aldana considerou essa obra irregular, ela contra a mobilidade urbana, não ter sido observado uma série de fatores, e mandou tirar a ciclofaixa depois de um acordo. Claro, ela estava sob júdice. Para retirar essa ciclofaixa tinha que ter sido feito um acordo. Veja, há meios de comunicação, inclusive na rede social, estão colocando, a justiça determinou. A justiça não determinou nada. Houve um acordo entre o município e o Ministério Público. E neste acordo, o município assumia o compromisso de retirar a ciclofaixa em 5 dias. E foi o que eles fizeram. Então não houve, a justiça simplesmente homologou o acordo, mas não determinou nada. Até porque, estando sob júdice, não poderia ter determinado alguma coisa. Ela homologou, e para surtir os efeitos jurídicos desse acordo, tinha que ser retirado em 5 dias. Muito bem, Ernesto Lauer. Vamos para mais informações. O vereador Márcio Miller, presidente da Câmara, deu uma entrevista interessante. Ele disse que não era a sua intenção assumir a prefeitura. Ele ficou 3 dias no cargo na viagem de Luiz Almérico Alves Aldana. O Márcio Miller, que na ordem da sucessão é o primeiro, que, na ausência do prefeito, assumir o cargo. Ele disse que vai, juntamente com seus colegas da mesa diretora da Câmara, emendar a lei orgânica para adequá-la à lei federal e estadual, que, segundo ele,
prevê a posse, né, do vice só com 15 dias de ausência, né, do chefe do executivo. Sim, seria aqui no caso, viajou, tem que assumir o vice, né? Sim, saiu do estado, né, assumiu o vice. Né? Agora quer estipular o prazo de 15 dias, não importando a distância dessa viagem. Exato. Né? Se há lei fronteiras do estado ou não, né? É que aqui, segundo ele, o prefeito vai viajar, já tem que assumir o vice. Sim, é verdade. Em nível estadual e federal não é assim, né? Não. É só 15 dias. Né? Tu pode delegar poderes, inclusive, né? Delega poderes para executar determinadas atividades, né? Que estão em andamento. E na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa muito mais séria, retornar, né? Antecipar, cortar a viagem, né? Abortar a viagem e retornar, né? Mas o exercício do cargo pelo vice, que agora no caso aqui que nós não temos mais o vice, pelo presidente da Câmara, né? Eu acho, assim, como está a lei, e é de bom alvitre que se faça, e foi bom. Ele exerceu a atividade por 3 dias, não tomou nenhuma atitude drástica, né? Tinha gente esperando que o Márcio assumisse e imediatamente, né, demitisse pessoas com as quais ele não teria alguma afinidade, mas ele já na sexta-feira antes, inclusive antecipou no programa da Rádio América, né, que não faria isso, né? Ele foi entrevistado e antecipou que não faria isso, né? E eu creio que depois ele também confirmou isso aqui para o jornal, né? De que não faria nenhuma modificação drástica, assim, no sentido de alterar sensivelmente o panorama, né, administrativo municipal. Muito bem, estamos aqui com mais informações. O Estúdio Aberto, o programa tradicional da Rádio Progresso de Montenegro, né, que traz os assuntos de Montenegro, da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo. Ontem aconteceu um acidente muito grave em São Sebastião do Caí, ali na região da UX, né? Um caminhão acabou sendo abalroado abalroando um ônibus. 12 pessoas ficaram feridas, né? Um acidente bastante grave, né? Eu não sabia. 4 ambulâncias atenderam aqui de Montenegro, Parecis Novo, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, mas não houve nenhuma vítima fatal. Veja o que as críticas que têm sido feitas, cobram pedágio ali no Rincão. Isso. Mas não tem a infraestrutura necessária, né, que possibilite essa cobrança de pedágio. Porque o pedágio é justamente porque há uma substituição, né, de uma entidade privada a uma entidade pública, né, mas direcionada a isso, como aqui é o governo do estado que mesmo que explora aquele, mas ela tem que ter as ambulâncias, né, como qualquer concessionária tem. Mas como é do governo do estado, ele não tem as ambulâncias e se vale da SAMU. Então isso foi altamente criticado e agora está se mostrando. Precisou acontecer um acidente dessa envergadura, 4 ambulâncias, né? Nossas, inclusive, estiveram lá atendendo. Mas veja, não deveria ser assim. Se está explorando o pedágio, tem que ter implementado a infraestrutura básica necessária para ter esse pedágio em funcionamento, né? Inclusive isso é perfeitamente questionável, né, judicialmente. Muito bem, Ernesto Lauer, agora vamos falar de esportes. Tem acompanhado a Copa América, Lauer? Eu tenho. Ontem vi um pouco do jogo do Paraguai e a Jamaica, né? Aí eu fiquei até com pena dos jamaicanos, né? Eles não têm tradição no futebol, começaram assim mais ou menos, né? E daqui um pouquinho degringola, né? Então, hoje nós temos aí a Argentina novamente jogando e o Brasil, né? Ontem a Argentina ganhou de 1-0 do Uruguai. Ontem. Bom. 1-0, e tu vê, ganhou do Uruguai, então foi de jogo depois, né? À noite. Exatamente, depois. Isso eu não acompanhei porque eu estava no Rota.
Mas veja assim, ó, embolou, né, o grupo da Argentina. É um grupo que está embolado, né? Então ela promete ser bastante importante agora pro final, né, para ver quando começa a se eliminar esses times de menores, essas seleções de menor potencial, né, ficando realmente as grandes seleções. Bom, Laura, agora saindo já do esporte, indo para a política nacional, como é que tu estás vendo essas votações que estão acontecendo no Congresso Nacional, primeiro na Câmara, depois vai para o Senado, dessas mudanças nas eleições, né? A chamada reforma eleitoral que foi tão esperada, que agora estão sendo alguns pontos analisados já pelo Congresso, né? Inclusive a possibilidade já de termos, não a partir de 2016, mas a partir de 2020, né? Um mandato de 5 anos para os executivos, né? Desde 1981, o Cardona, ele tinha preocupação com o voto distrital misto. Certo. Tanto é verdade que em 81 eu fui para a Alemanha, eu ganhei uma bolsa, né? Para fazer um intercâmbio sobre municipalismo. E eu trouxe para o Cardona as cédulas, modelos de cédulas, né, das eleições na Alemanha, que lá é o voto distrital misto. É 50% eleito pelo distrito e os outros 50% votado em cédula, que abrange todo o estado, né? Isto seria a reforma mais importante para nós, como forma de possibilitar. Veja assim, nós tivemos o Paulo Azeredo como nosso representante, mas o Paulo, se não tivesse buscado mais de 50% dos votos fora de Montenegro, ele não teria se eleito. Então, nós precisamos buscar na nossa região, e com isso tu teria o representante legítimo dessa região e que se preocuparia com a nossa região. Seria o fim dos paraquedistas, então, né? Isso, o fim dos paraquedistas. Mas, claro, isso 50% se elege pelo voto distrital. Os outros 50%, aí nós até poderíamos admitir os 50%. É que o eleitor, ele vai votar 2 vezes para deputado. Ele vai votar no deputado do distrito e na lista. Ele vota 2 vezes. Mas a lista tu pega a lista, é aquela lista, claro, e dobra aí. Tá? Eu acho que seria de suma importância. E esta foi abortada, né? Continua proporcional. Continua ainda pela força dos partidos pequenos, continuam as coligações, né? Então, veja, nós temos aí vereadores, nós temos deputados estaduais e federais de partidos inexpressivos, eleitos por força de uma coligação. Só que eles eleitos, eles assumem e dão condições ao partido receber do fundo partidário, né? Então, para o partido isso é bom. São legendas de aluguel, elegem e ainda consegue fazer o fundo partidário. Claro, tem que dar uma mãozinha para aquele deputado também, né, que conseguiu se eleger, claro, os gastos que teve, aquela coisa toda. Então isso não é bom. Eu não acho, acho que não é salutar aqui para o nosso país. Deveríamos ter tido o voto distrital misto. Infelizmente isso não aconteceu. Quanto ao mais, o que a gente está vendo é que está imperando a vontade do presidente da Câmara. Só que esta vontade, ela pode ser alterada no Senado, né? Toda essa reforma, ela tem que ser votada e depois ela vai passar também pelo Senado. Sim. E lá poderá ser alterada. Tem que retornar daí. Acredito que essa da
da eleição geral, ou seja, a eleição para presidente, deputado, senador, juntamente com a prefeito e vereador? A coincidência? Né? A coincidência, sim. Ao natural vai acabar acontecendo, ela vai coincidir em 2022, uma coisa assim, né? Ela vai acabar coincidindo. Certo. Mas a ideia deles é antecipar já, né? Sim, aí é a vontade deles, eu não sei, eles ainda estão em estudo, né? Tu acha uma boa? Tu acha uma boa? Não, eu não vi que deu certo isso, já se tentou ver. Em 80, o meu mandato, 76, já foi prorrogado por 6 anos para haver coincidência. Não houve. Houve, né? Houve em 82, houve a eleição. Depois, a seguinte do Ernie Heller também foi prorrogado por 6 anos para haver coincidência. Eu não sei se deu algum resultado prático isso, não vi nenhum, porque logo em seguida já se alterou novamente e se passou para os 4 anos, né? 5, depois 4. Bom, e algumas dessas novas ideias para a reforma política prevê, por exemplo, que deputados eles voltam agora a possibilidade de candidatos concorrer a 2 cargos numa mesma eleição. Quero a tua opinião sobre isso, né? Pela emenda que vai ser votada na Câmara, candidato pode concorrer à presidência, por exemplo, e também a deputado, ou a governador e deputado estadual ou federal, a prefeito e vereador, né? Como é que tu vê isso, Laura? Quer dizer, é uma candidatura alternativa, ou dá um ou dá outro. Dá um ou dá outro, exatamente, né? Isso aí, no processo, até é permitido, né? Às vezes, no processo, tu pede uma coisa, se não der, pede outra, menor, né? Então, agora, em matéria de eleição, eu acho até uma afronta isso, né? Bizarro, né? É bizarro, é verdade, eu acho que é uma afronta ao povo brasileiro. Aliás, estão acontecendo tantas afrontas que hoje já não sabe mais o que dizer, né? Veja, Adriano, sempre que tu tem uma ideia, que tu comunga um ideal, até, por exemplo, a questão da homofobia, né? Parada gay, a última parada gay em São Paulo foi altamente criticada por causa daquela artista, né? Que ficou amarrada à cruz. Isso é um símbolo religioso. Como um tal, estaria sendo profanado um símbolo religioso. E deveria haver respeito, e eu acho justo isso, né? Eu acho que nós vivemos num Estado laico, nós não temos que ter essa intromissão religiosa dentro do poder. Agora, que tem que se respeitar, porque o povo tem uma religião, né? Então isso tem que ser respeitado. Aqui eles estariam profanando. Então, sempre tu vai encontrar em qualquer esfera de atividade, tu sempre vai encontrar esses radicais, né? Essa xenofobia, ela existe em qualquer lugar. E isso é prejudicial, inclusive, às pessoas que até aceitavam fatos, passam a ver a coisa de forma diferente, né? Laura, só com a alta da inflação, a diferença de preços chega a 245%, isso mesmo, 245%. O levantamento feito pelo Globo mostra que um medicamento custa numa farmácia o triplo do cobrado em outra, no mesmo bairro. Como é que pode isso? Isso já aconteceu comigo, posso te dizer, sou testemunho ocular, né? E o que tem se notado também, assim, ó, tu vai numa farmácia e tu chega e me dá o remédio tal, não pede desconto, não pergunta o preço, né? Que vai acabar acontecendo o quê? Que tu vai pagar um valor altíssimo. Eu fui numa farmácia aqui em Montenegro, me cobraram R$ 44,75, é até o valor dos centavos. Eu cheguei em casa e disse, saiu R$ 44,75, mas como antes de ontem eu comprei na mesma farmácia por 36. Então isso é um contrassenso, mas por quê? Porque eu não pedi desconto. Sempre compro ali, né? As farmácias estão deixando de fidelizar, né? A fidelidade, aquela que existia do cliente com a farmácia. Tem muitas farmácias
Então, a fidelidade. E outra coisa, há uma rotatividade muito alta dos funcionários das farmácias e ninguém mais conhece ninguém. Então, nós somos simplesmente ninguém. Tá? Nós somos simplesmente dinheiro. Alguém que veio ali, compra, vai pagar, ou no cartão, ou no dinheiro. Né? Não tem mais uma conversa, não tem mais. Isso deixou de existir. Claro. A impessoalidade está vigorando. E aí fazem isso, né? O cara não foi com a tua cara, não deu desconto. E tu não pediu o preço. Só que depois tu vai descobrir. Pô, aí não devolvemos, tem que devolver. Aí entra o Código do Consumidor. Claro. Né? E não devolve, vai criar atrito. Aí eu pergunto, vai discutir isso nas pequenas causas ou, por causa de 5 pila? Não vai, mas aí isso representa esses percentuais aí, 200 e poucos % de diferença de um remédio para o outro, de uma farmácia para o outro no mesmo bairro. Claro. Né? Então realmente eu acho o fim da picada. Né? E até nós, como formadores de opinião, estamos chamando a atenção daqueles que nos ouvem, né? nos veem através da TV, que tomem esse cuidado, né? Quando irem à farmácia, pedir o desconto. Toda a farmácia dá desconto. Toda. E até inventar ali no concorrente é 5 pila menos. Eles dão desconto, eles vão baixar, eles vão chegar lá. É mesmo? Eu não sabia. Sim. Pichinchar, pichinchar. Está na hora de pichinchar nas farmácias. Isso não existia antigamente, né? Mas agora tem que pichinchar. Ernesto, ainda dentro desse assunto das farmácias, tu acha que as farmácias mais familiares, aquelas que todo mundo se conhece e conhece os clientes, elas perderam um pouco de terreno para as grandes farmácias de rede por causa dos preços? Por causa do preço. Essas grandes farmácias, elas compram grandes estoques e elas têm condições, então, porque elas têm uma rede muito grande de farmácias e elas distribuem. Elas recebem na matriz, depois os caminhõezinhos, né, da matriz distribuem nas filiais. Então eles têm condições de comprar grandes estoques, preços menores, né? E já ao passo essas farmácias familiares, elas compram de laboratórios, de um ou de outro, compram até de intermediários, né? E aí é bem mais alto. Certo. Isso é verdade. Tem acontecido isso, né? É muito. Certo. É uma concorrência desleal, né? E a tendência é as grandes empresas dominarem o mundo, né? Essa é a tendência que a gente está vendo. Cada vez mais as empresas familiares estão deixando de existir ou elas estão se unindo, né, a outras de grande potencial para sobreviverem. Tá certo. Laura, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Quero agradecer a tua presença mais uma vez. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Voltamos amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.